Olá, meus irmãos, uma excelente e abençoada noite para cada um de nós, amém? Muito bom, vocês estão mais animados do que a juventude no sábado, que quando eu dei minha saudação, o pessoal ficou em silêncio, eu fiquei até com medo de continuar falando, o pessoal só olhou para mim. Hoje vocês estão aqui, ó, já empolgados e envolvidos, já louvaram, já engrandeceram ao nome do Senhor e é motivo de alegria. Mas eu não quero com isso também diminuir a juventude, não. A juventude tirou onda no sábado, foi bênção de Deus. Mas foi tanta bênção, ficaram até cansados, né? Quero agradecer ao irmão Ricardo por todo o cuidado e carinho. O irmão Ricardo me chamou no domingo, me fez algumas observações muito interessantes, pertinentes, ficou preocupado comigo. Pastor, levou aquela garrafa para o culto. Pastor, a gente tem um copinho lá, não se preocupa com isso. A gente vê o zelo, o cuidado e o carinho, irmão Ricardo. Obrigado mesmo, tá? Bem, Deus abençoe vocês, e vai ser uma bênção poder compartilhar da palavra com cada um de vocês. Vamos orar, falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, nos usa, Senhor Deus, como instrumentos poderosos nas Tuas mãos, mas que nessa noite nós possamos entender qual é o Teu desejo para as nossas vidas, para que saiamos daqui com as nossas vidas impactadas pela Tua palavra e por aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Nós te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu vou começar dizendo daquilo que para mim tem sido a maior vitória das últimas semanas. Pastor Pedro tirou férias, está voltando hoje, sabe bem qual vai ser a próxima caminhada dele, que é a questão de perder peso, né? Eu estou aí na minha luta de perda de peso, estou feliz da vida, porque no sábado eu entrei numa roupa que eu não entrava, muito contente, muito feliz. A caminhada tem sido difícil, tenho caminhado todo dia de manhã, não dá para bater o pastor Anderson, porque o pastor Anderson já chega aqui às 9 horas da manhã com 11 mil passos dados. Como é que eu vou competir com esse homem? Impossível. Eu chego aqui com meus parcos 3 mil passos, até pastor Pedro, que mora mais perto, chega com mais passos do que eu, mas eu estou fazendo dieta, com toda a dificuldade. E dieta é uma coisa interessante, que ela envolve decisão. A gente não tem como começar uma dieta sem estar decidido naquilo que a gente tem como proposta. E realmente não é fácil você iniciar essa empreitada, porque eu tenho pessoas ao meu redor que cozinham muito, né? Minha mãe cozinha muito bem, minha esposa também cozinha bem, e eu também gosto de uma cozinha, entende? Hoje fui fazer uma visita e o pessoal me serviu lá 2 pudins de leite condensado. Olha só, o pastor Anderson gosta de bolo de aipim, eu gosto de pudim de leite condensado. Tinham lá 2, podia até escolher, ou um, ou outro, ou os 2. Obviamente, eu com todo o esforço do mundo, irmão Ricardo, eu comi os 2, claro, né? Que a pessoa falou que eram pudins diferentes, um ficou mais tempo no forno, então podia comer, mas enfim, essa tem sido a minha luta. Mas a pergunta que me vem a partir daí é: o que me faz permanecer focado e me manter focado na minha decisão? O que faz cada um de nós permanecermos focados naquelas decisões de segunda-feira? Naquela decisão que tomamos, não, segunda-feira eu começo. O que te faz permanecer focado nessa decisão? O que é necessário acontecer para que você tome uma decisão e permaneça nela até o fim? Nós vamos ler um texto em que um homem decide, e movido por algo tão forte, tão grandioso dentro dele, corre na direção daquilo que era o seu real objetivo, e nada, absolutamente nada, pôde impedi-lo. Abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. É um texto que tem rodeado o meu gabinete, é um texto que tem estado lá por várias vezes. Algumas visitas que eu faço, eu compartilho desse texto, porque foi um texto que me abençoou, é um texto que fala muito ao meu coração, e eu queria trabalhar nele e refletir nele e abençoar também a vida dos irmãos. Mateus 8, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Ora,
Descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, prestem bem atenção, tocou-lhe, dizendo: quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés lhe ordenou, para servir de testemunho ao povo. Esse texto é um texto interessante de Mateus, porque ele está posicionado logo após uma série de ensinos de Jesus. Antes, nesse texto, está posicionado o Sermão da Montanha, o final do Sermão da Montanha. Então, é um texto muito interessante, porque Jesus, desde lá do versículo 3, ele começa uma série de ensinos. E são ensinos tão contundentes, ensinos tão grandiosos, tão poderosos, que diz o versículo 28 do capítulo 7, anterior a esse, que quando Jesus acabou de ensinar, grande multidão o acompanhava. A multidão ficou tão maravilhada com o ensino dele, porque era um ensino com autoridade, um ensino verdadeiro, diferente dos mestres da lei, que a multidão o acompanhava. E aqui está a primeira lição do texto que a gente leu, que logo após Jesus ter ensinado, Jesus desce aquela montanha e é seguido por essa grande multidão. Então, a primeira coisa que eu consigo entender e consigo perceber é que o ensinamento de Jesus não se compara a nenhum outro. E que quando a gente compreende e entende o que Jesus quer nos ensinar, quando nós entendemos a proposta de Cristo, segui-lo é a primeira e única decisão que devemos ter. Quando nós entendemos a proposta do Cristo para as nossas vidas, quando nós entendemos qual é a mensagem de Jesus para cada um de nós, a única coisa que nos resta é segui-lo. E nessa noite, como diz o texto de Hebreus, capítulo 3, quando ouvirdes o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Permita que a palavra de Deus entre no seu coração e fale contigo nesta noite. Diz o texto que o leproso se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele. E é importante olhar para perceber aquilo que o texto não diz claramente. Se olharmos o que significa ser um leproso naquele tempo, não era algo muito fácil. Ser leproso naquela época era muito difícil. Diz o texto lá de Levíticos sobre leprosos, Levíticos 13, a partir do versículo 45, que a pessoa, ao ser classificada, identificada como leprosa, ela era mandada para fora da cidade, ela tinha que jogar cinza na cabeça, ela tapava a sua boca com máscara, olha só, com um pano que cobria do nariz para baixo, e toda vez que alguém se aproximava, ela era obrigada a gritar: impuro, impuro, impuro. O que é interessante é que, se a gente olha no texto, isso não acontece. O leproso, ele era obrigado, mas se a gente olhar no texto, isso não acontece. A pergunta que me vem a partir daí é: por quê? Por que esse homem, tendo a obrigação de fazer tudo isso, corre na direção do Cristo e não faz o que tinha que fazer? Não gritou: impuro, impuro, impuro. O que leva um homem a passar por cima de uma regra tão rigorosa e que poderia trazer consequências difíceis para a sua vida, precisa se dizer nesse momento, mas simplesmente ele ignora tudo isso e esse fato, que era tão contundente, é esquecido e ele corre para Jesus. O que leva um homem a fazer isso na situação dele? Obviamente, a primeira coisa que a gente reflete e que vem à nossa mente é pensarmos na fé. A fé que moveu esse homem foi muito grande a ponto dele deixar tudo para trás.
Mas se a gente pensa de uma forma mais ampliada, nós veremos que essa fé é muito maior do que parece na superfície. Para aquele homem, a morte não era um impedimento. Para aquele homem, o apedrejamento não era um impedimento. Para aquele homem, a humilhação não era um impedimento. Porque quando aquele homem viu em Jesus a possibilidade de cura, algo que talvez ele não via e não veria em nenhuma outra pessoa, ou em nenhum outro lugar, em nenhuma outra situação, mas a partir do momento em que ele olha para Jesus, e viu em Jesus a sua única possibilidade, ele simplesmente correu, prostrou-se e adorou ao Senhor. Você crê em Deus? Você tem fé que Ele pode te curar, te libertar, transformar a sua realidade, mudar a sua história? Aquele homem também cria nisso. Mas qual o tipo de dificuldade que tem impedido você de testemunhar esse Cristo? Quais são as dificuldades da vida que tem levado você a não professar o nome de Cristo como deveria? Porque hoje em dia, existem vários tipos de morte. Naquela época, a morte que esse homem poderia passar era uma morte física. Mas hoje em dia nós temos vários tipos de morte. Por exemplo, nós temos a morte física, né? Que no Brasil nós não passamos por ela ainda. É tudo uma questão de tempo. Mas nós temos o cancelamento virtual. Nós temos a morte virtual. Nós temos a morte social, quando você, dentro da sua faculdade, do seu trabalho, do seu estudo, se você abrir a boca e disser que é cristão, ou se posicionar quanto cristão, as pessoas se isolam de você e passam a te maltratar. E ali é considerado uma morte social. Ou uma morte familiar, quando você, no meio da sua família, pode, junto com seus parentes, no momento oportuno, abrir sua boca e falar de Jesus. E se isso acontece e você é isolado, isso pode ser considerado uma morte? Mas por que sois tão tímidos? Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sabedoria. E por isso, todas as vezes que deixamos de falar de Cristo por medo dessas mortes, todas as vezes em que devemos nos posicionar e não o fazemos por medo de sermos mal interpretados, ou sermos desligados ou excluídos, todas as vezes que fazemos isso, deixamos de cumprir a missão que nos é proposta. E o texto de Romanos 1,16, ele é muito contundente sobre isso, quando diz que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de salvação para todo aquele que crê. Se você crê, e você tem esse Espírito Santo, você tem uma missão, e ao ter uma missão, você precisa compartilhar esta missão. Caminhando adiante, a palavra leproso, no hebraico, tsaratz, ela significa ferido por Deus. Interessante pensar que naquela época as pessoas acreditavam de verdade que o leproso, alguém que tinha essa doença de pele, ela era ferida por Deus, era como se fosse um julgamento de Deus para a vida dela. E provavelmente esse homem tinha a mesma impressão. E isso fica mais evidente quando nós pensamos que tipo de coisa era feita para curar alguém que tinha lepra. E algo que era feito para curar uma pessoa que tinha lepra era absolutamente nada. Nada era feito para curar a lepra. Aquele que estava contaminado pela lepra era observado pelo sacerdote, tinha todas as suas coisas queimadas e destruídas, era colocado longe da cidade e deixado lá até que a cura chegasse. Não existia um remédio. Aquele que era
ferido por Deus, apenas Deus seria capaz de curá-lo. Uma pessoa leprosa naquela época, ela perdia totalmente a sua dignidade, ficava impura, não poderia se relacionar socialmente com ninguém, não poderia se relacionar religiosamente com ninguém. Então nós vemos um homem sem uma perspectiva de cura aparente, vemos um homem que, ao olhar para Jesus, vê nele a sua única possibilidade de cura. Esse homem reconheceu Jesus. Esse homem, com todas as suas dificuldades, sabendo que apenas Deus poderia curá-lo, ao olhar para Jesus, ele viu algo diferente. Meus irmãos, eu não sei o que você tem enfrentado, e o que pode talvez na sua vida estar trazendo uma sensação de impureza, de isolamento, de exclusão, de tristeza, de ansiedade. Eu não sei pelo que você está passando, se isso gera em você uma tristeza profunda, a ponto de você se sentir alijado de todas as coisas de que você participa. Eu não sei o que tem trazido para a sua vida a mesma sensação que aquele homem leproso experimentava. Pode ser um pecado, pode ser uma injustiça, pode ser uma ferida aberta, pode ser um problema na sua família, pode ser qualquer coisa. Mas saiba, o nosso Senhor Jesus é o único que pode te curar e te libertar de todas essas mazelas. Foi dado a Ele todo o poder e autoridade no céu e na terra. Ele foi exaltado soberanamente e foi-lhe dado um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Cristo é aquele que se assentou à direita de Deus, na majestade das alturas, feito com mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nomes que eles. Não há outro onde buscar a solução. Não há lugar onde ele não possa ir, não há ferida que ele não possa curar. Não há situação que ele não possa mudar. Jesus é aquele que quebra paradigmas. Jesus é aquele que quebra os padrões sociais e que toca naquele que é impuro. Jesus é aquele que toca onde ninguém quer tocar. É aquele que se relaciona com o que é excluído e ao ser tocado por este Cristo, como resposta do toque, diz: eu quero, seja curado e fique limpo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Não há lugar onde Cristo não possa ir. E se você encontrou esse Cristo, creia no poder e autoridade dado ao nome do nosso Senhor Jesus. Não sejamos tímidos. O mundo não é tímido conosco. O mundo não tem medo de dizer as coisas mais escabrosas. O mundo não tem vergonha de ser como é. O mundo não tem vergonha de se posicionar como se posiciona. E por que nós, detentores da verdade vinda do alto, somos tão tímidos? A autoridade dada a Deus, a Jesus, nos foi comissionada, foi nos entregue, e nós somos mensageiros e enviados para cumprir a missão. Após ser curado, aquele homem ainda precisaria cumprir muitas coisas. Por isso que Jesus mandou para que ele fosse ao sacerdote,
para que ele cumprisse a lei de Moisés. Ele ainda precisaria passar pelo sacerdote, dar as suas ofertas, que não eram poucas, raspar os pelos do corpo 2 vezes, para que só depois de 14 dias de curado, aquele homem fosse liberado para poder participar de todas as coisas. Não foi fácil para aquele homem após a cura. Entretanto, aquele homem, depois de curado, nada mais importava para ele. Aquele homem, depois de curado, pouco importava se ele tinha que raspar os pelos, se ele tinha que fazer as ofertas, se ele tinha que ir e voltar, pouco importava. Pouco importava para aquele homem se ele precisasse construir e reconstruir as suas coisas. Porque lembre-se, casa destruída, vasos onde ele guardava as coisas destruídos, roupas rasgadas, queimadas. Ele precisaria recomeçar a vida do novo, do zero. E aí eu vejo nesse recomeço desse homem, a partir do toque de Cristo, o recomeço que cada um de nós precisa passar quando encontramos a Jesus. E a pergunta que eu preciso deixar nesta noite para cada um de nós é: o que nós temos construído a partir da cura que recebemos? O que nós temos feito com a vida nova que recebemos? O que nós temos feito com o direcionamento que Cristo nos dá a partir do momento em que Ele nos toca e nos cura e nos transforma em nova criatura? O que temos feito? A mensagem dessa noite é para você que teve a sua vida impactada por Cristo. A mensagem dessa noite é para você que está em casa, que teve um encontro com Cristo ou que ainda não teve um encontro com Cristo. Saiba que onde Cristo está, a cura, a libertação, a transformação, a novidade de vida. Porque não há coisas que Cristo não possa mudar. Não há história que Cristo não possa transformar. Não há realidade que Cristo não possa transformar. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. E enquanto louvamos, eu queria desafiar vocês mais uma vez nesta noite. Durante esse louvor, colocar sua vida diante do altar do Pai e dizer: Senhor, obrigado pela cura que o Senhor me deu. Obrigado pela liberdade que o Senhor me deu. Obrigado pela transformação que o Senhor permitiu que eu passasse quando eu fui tocado por você. E que hoje, Senhor, nada mais importa senão viver uma vida de gratidão e de serviço ao Senhor. Que nós sejamos como esse homem, que ao encontrar Jesus, ao perguntar: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Para você ainda que ainda não aceitou Jesus, para você que ainda não teve um encontro com Cristo, esse é o tempo de ser como esse homem. Se tu quiseres, eu posso ser curado. E Jesus diz: eu quero. Seja curado, fique limpo. Faça essa oração enquanto